A manchete é: CPI da Covid ouve o auditor do Tribunal de Contas da União acusado de fraudar um documento para convencer o Brasil de que a pandemia por aqui não é nada demais. Não tá morrendo tanta gente assim, não. Se você acompanhou o noticiário nas últimas semanas, você ouviu o presidente da República mencionar um documento demonstrando que, no Brasil, a Covid tinha matado menos gente do que se diz por aí. A supernotificação seria parte de uma conspiração de governadores para arrancar recursos do governo federal e depois, claro, embolsar esses recursos. E o documento foi criado dentro do Tribunal de Contas da União. Bolsonaro mencionou esse tal documento aí, mas mudou a versão mais de uma vez. Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos no ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Não é? A questão do equívoco, eu e TCU de ontem. O TCU está certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acordo. A tabela quem fez fui eu, não foi o TCU. Se a gente depois, na tabela, que não foi feito por mim, foi feito com gente que está ao meu lado, vou pedir ao Ricardo Barros que ele oficie o TCU em cima desse relatório, que é do próprio TCU. Pois bem, essa história, ela começa e termina com o Alexandre Marques, que é um auditor do Tribunal de Contas da União, só que assim, não é qualquer auditor não, é que o pai dele é amigo do presidente da República. E começa nessa amizade aí das duas famílias a história que leva o Alexandre à CPI da Covid. É que dentro do Tribunal de Contas foi o Alexandre quem fez o relatório dizendo que no Brasil morre menos gente de Covid do que se anuncia no noticiário, etc e tal. Aí ele fez esse relatório, passou isso pro pai dele, meio assim informalmente e tal, e o pai achou que era uma boa ideia mandar pro presidente da República. E o presidente da República, por sua vez, começou a usar o documento como um argumento para enganar o Brasil a respeito da pandemia. Só com isso, a história já seria cabulosa, já seria muito grave. Mas tem um detalhe. É que o relatório que o Alexandre fez foi adulterado para ficar ainda mais mentiroso. Isso antes de ser divulgado pelo Bolsonaro. Então a primeira pergunta é: quem foi o responsável pela fraude da fraude? Em relação ao interrogatório no Tribunal de Contas da União que acabamos de ver, Vossa Senhoria confirma que o relatório elaborado por Vossa Excelência sobre notificação de mortes por Covid-19 no Brasil foi falsificado e utilizado indevidamente pelo presidente da República? Senador, isso eu não tenho como confirmar, que foi falsificado, que o que ele utilizou foi falsificado. Eu recebi, acho que circulou nas redes sociais, no WhatsApp, uma versão em PDF desse arquivo e com a inscrição Tribunal de Contas da União no cabeçalho. Senhor relator, o senhor me permite uma pequena colaboração? Por favor. Objetivamente, o senhor só fez envio do documento para o seu pai? Exatamente, em Word. E seu pai lhe informou que fez o envio para quem? Para o presidente da República, o mesmo arquivo em Word, que ele me falou. Olha, talvez mais útil que perguntar para o Alexandre seja ouvir o que o presidente Bolsonaro já disse sobre esse documento, que já foi relatório, depois foi acórdão, aí virou tabela e na CPI hoje foi mencionado como 2 páginas feitas no Word. Ouve aí o Bolsonaro para saber quem é que adulterou o negócio. Apoiei muito, né? Errei quando falei no TCU, a tabela não era TCU, a tabela foi feita por mim. Me desculpa, eu TCU errei. A tabela foi feita por mim, agora não vai ser feita, mas isso é uma realidade. Esses números vão aparecer. Apoiei muito, né? Errei quando falei no TCU, a tabela não era TCU, a tabela foi feita por mim. Me desculpa, volta mais uma vez. Eu errei. Que se estava no UTI normal, era 1.000 por dia. Isso é uma realidade, esses números vão aparecer. Apoiei muito, né? Errei quando falei no TCU, a tabela não era TCU, a tabela foi feita por mim. Pra gente ver de novo. Voltemos, por favor. Só um pouquinho mais, só para ver essa parte. O que vocês ouviram falar muito pelo Brasil? Chegou meu pai, meu avô, chegou lá, não estava com Covid,
e botaram na sala do pessoal de Covid. Aquele cara, essa pessoa na UTI de Covid, o Estado, né, recebia, ou o município, 2.000 por dia. Que se está no UTI normal, era 1.000 por dia. Isso é uma realidade, esses números vão aparecer. Apoiei muito, né? Errei quando eu falei no TCU, a tabela não era no TCU, a tabela foi feita por mim. Me desculpa, eu TCU, errei. A tabela foi feita por mim, agora não vai ser feita mais por mim. Que para mim não tem, quando eu faço não tem valor. Tá? Vai ser feita agora... Mas, presidente, vai mais adiante. Em uma outra declaração pública do presidente da República, ele diz o seguinte: eu só me equivoquei no dia que eu troquei acórdão por tabela, mas continua valendo a mesma coisa. E se a gente depois na tabela que não foi feita por mim, foi feita por gente que está ao meu lado. Então, senhor Alexandre, eu quero, se o senhor me permite, e vossa douta defesa também me permite, uma sugestão até para o PAD, que vossa senhoria responde no Tribunal de Contas da União. O senhor pode arguir esse depoimento em live do presidente da República em seu favor. Porque, de fato, não houve edição feita pelo senhor. Não, o próprio presidente da República, nessa live, e depois de declarações públicas, admite publicamente que foi feito por ele. Que ele que fez a edição do número de mortos. E assim, então, a história se fecha. O auditor do TCU faz um documento tentando minimizar o impacto da pandemia. Manda isso para o pai, que manda isso para o presidente da República. E aí, em algum momento, o que é ruim fica ainda pior. O documento fica ainda mais falso. Se você ouvir a versão do Alexandre, nada disso foi combinado. Mas o mais provável mesmo é que não tenha sido bem assim. Alguém deve ter pedido para ele fazer isso. Você estava procurando uma justificativa para o presidente da República. E eu não sei quem lhe pediu para você fazer isso. Mas eu tenho certeza que servidor Alexandre, que isso não nasceu da sua cabeça. Não é possível que você vá fazer um estudo para saber se o número de óbitos era verdadeiro ou não. Se o número de óbitos era verdadeiro ou não. Não adianta chegar aqui e justificar este serviço que você está dizendo que fez, sinceramente, não contribuiu absolutamente em nada. Pelo contrário, contribuiu para desmerecer o trabalho de milhares de servidores da área de saúde que dioturnamente tentavam salvar vidas e, infelizmente, como foi o caso do meu estado, que pessoas faltaram o oxigênio para sobreviver. E você vai fazer um trabalho desse. Você não contribui em nada, absolutamente nada. Você, como servidor, você fez um desserviço à nação brasileira e um desserviço às famílias enlutadas pelo óbito do Covid. Olha, a essas alturas você já deve ter percebido o quanto a versão do Alexandre é, assim, conveniente para ele, né? Ele passa o documento para o pai passa para o presidente da República, e em algum momento lá, na conversa do pai com o presidente, do presidente com sabe-se Deus quem, que o documento é adulterado, quer dizer, ele não tem nada a ver com essa adulteração posterior. Muito conveniente para Alexandre, né? A responsabilidade maior nesse caso fica para essa pessoa não nomeada aí, que adulterou o documento original. Mas o fato é que essa versão contada pelo Alexandre também prejudica, também complica o pai dele. Porque foi o pai que vazou o documento que não poderia ser vazado. Eu confesso que o senhor Alexandre, com todo respeito à palavra que eu for utilizar, mas o senhor foi um covarde. O senhor foi covarde quando o senhor está transferindo a responsabilidade que é do senhor para o seu pai. Porque os dados que foram ali coletados de forma irresponsável pelo senhor, aliás, o senhor veio isso, baixou uma entidade no senhor, o senhor falou assim, eu vou apurar essas mortes que não foram bem desse sentido. Ninguém te demandou isso, e o senhor faz isso, quantifica, coloca numa tabela e manda para um pai. Qual a idade do senhor? O senhor não tem 15 anos, 18 anos, 16 anos, não. É sempre constrangedor ver um homem de uma certa idade sendo tratado assim, como criança. Mas aí também, se um homem feito se esconde atrás do pai, talvez seja esse mesmo o tratamento que ele merece. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições.
A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.